Olá! Começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro de Hoje, aqui no Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje nós estamos na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e vamos conversar com a professora Sandra Ávila sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência. Professora, seja bem-vinda e obrigada por nos receber. Obrigada, é um prazer sempre poder participar do teu programa, Denise. Que bom! Então, a aposentadoria sempre é um tema que chama muita atenção, que é muito discutido, mas especificamente esse tema que a gente conversa hoje, a aposentadoria de pessoas com deficiência, já é diferente. E o que tem de diferença de um e de outro? Então, esse é um tema assim que a gente percebe no dia a dia que ele não é tão falado. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não é tão abordada, né, como deveria realmente de ser. A gente ouve muito mais a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, ou até mesmo a aposentadoria que era por invalidez, que teve uma mudança do nome por conta da reforma, então ficou aposentadoria por incapacidade permanente, mas a aposentadoria realmente para as pessoas com deficiência, a gente vê que é um tema ainda que não é tão explorado. E muitas pessoas têm direito a essa aposentadoria e nem fazem ideia, Denise. E que casos que são esses aí? Então, o que diferencia, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela está disposta numa lei complementar, que a gente fala, né, que é a Lei Complementar 142. E são pessoas que possuem barreiras. Então, quando a gente fala em deficiência, a gente não pode, de hipótese alguma, pensar em incapacidade. É diferente, tá? né? É uma diferente. deficiência da incapacidade. Isso, o conceito da deficiência é o conceito de barreiras. Então, em comparação com uma outra situação, eu tenho uma dificuldade para exercer algo do meu dia a dia. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. E essa barreira tem que ser uma barreira de longo prazo, né, para que eu consiga caracterizar lá junto ao INSS a deficiência. Mas uma pessoa que se tornou deficiente no decorrer da vida, ela consegue também essa aposentadoria especial? Não sei se a gente fala também como uma aposentadoria especial. Nós, né, do direito previdenciário, a gente brinca que é a nova aposentadoria especial. Por quê? Porque depois da reforma, a gente teve aqui várias modificações nas regras de aposentadoria que acabaram, de certa forma, prejudicando, né, ali o segurado por conta de redução, às vezes, de valor, da sistemática de cálculo. Agora, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não foi afetada pela reforma da Previdência, então ela se mantém uma aposentadoria que o cálculo dela, ela continua sendo benéfico, porque não tem incidência de fator previdenciário. Isso faz com que o valor da tua renda, da tua aposentadoria, já saia aí, né, já se sobressaia com relação a uma outra regra de aposentadoria que não leva em consideração a deficiência, por exemplo, sabe? Professora, essas deficiências, né, por exemplo, para a gente compreender, assim, a deficiência auditiva, por exemplo, ela pode ser uma desses exemplos aí para solicitar a aposentadoria por deficiência. Sim. Mas e se essa pessoa não foi sempre surda e ela adquiriu isso, como é que funciona? Então a gente pode sim caracterizar uma deficiência ao longo da nossa vida, né? Então, por exemplo, a pessoa ela teve um problema de visão, um problema com relação à audição ao longo da sua vida. Este período a gente pode caracterizar como deficiência e daí existem duas maneiras, né, da pessoa se aposentar. Pela deficiência ou por idade ou por tempo de contribuição. Então são duas regras diferentes aqui que levam em consideração a deficiência. As demais regras, elas seguem no mesmo da convencional também ou não? Vamos falar assim, ó, que a gente tem como padrão, né, uma aposentadoria hoje, a nova aposentadoria que nós chamamos, ela acumula tempo de contribuição, Denise, carência e idade mínima, tá? Então, para homem hoje, 65 anos, para mulher, 62 anos, a nova regra. Fora essa nova regra, a gente tem algumas regras de transição. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é diferente por quê? Porque ela não tem idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. Então veja bem assim a situação, né? Se hoje uma pessoa que tem aí os seus 35 anos de tempo de contribuição, vamos pegar um homem, e esse homem ele tem uma deficiência,
e essa deficiência for caracterizada uma deficiência leve, eu não preciso, como no caso homem, ter uma idade mínima para me aposentar por tempo de contribuição na categoria de deficiência. Eu preciso ter 33 anos na deficiência por conta de ser leve, ou mulher 28 anos. Então, dependendo da modalidade da deficiência, eu vou reduzindo o tempo de contribuição. Conforme a gravidade dessa Exatamente. deficiência. E por outro lado, a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Aí aqui eu tenho uma idade mínima, mas é uma idade mínima reduzida, né? Então, para o homem reduz aí 5 anos, de 65 para 60 anos, e da mulher reduz 7 anos. Então, de 62 anos, ela pode se aposentar a partir de 55. Então, veja bem, e eu preciso só comprovar 15 anos na categoria de deficiência. Então, isso realmente traz uma grande diferença. E as pessoas não têm muito esse conhecimento? Denise, não tem, assim, ó, no meu dia a dia, tanto como professora, né, docente, explicando isso para os alunos em sala de aula, como também como advogada da área previdenciária, a gente percebe que tem muitas pessoas que possuem deficiência, que têm essa barreira e não se dão conta porque procuram, quando a gente fala em deficiência, procuram alguma deficiência visual, né, visível, e nem sempre essa deficiência ela é visível. O que a gente pode dar de exemplo, então, para ficar mais claro? Tá, eu vou te dar um exemplo assim real, tá? Uma pessoa com mal de Parkinson controlada, um homem, 55 anos mais ou menos, ele me procurou por uma questão de benefício por incapacidade. E analisando toda essa situação, então por isso que eu sempre falo para os alunos, a gente treinar o olhar para ver além daquilo que o próprio cliente traz às vezes, exatamente, né? Porque ele veio com aquilo pronto, eu quero uma aposentadoria por invalidez. Isso ia fazer a renda dele baixar muito, sabe, de valor. Daí a gente analisando a documentação, eu falei assim, vamos tentar a aposentadoria do deficiente, né? E até eu lembro que ele falou assim, não, mas o meu mal de Parkinson está controlado, eu tomo medicação, porque era um mal de Parkinson precoce. Eu falei, então, só deixa de tomar a tua medicação para você ver o que acontece. E ele conseguiu a aposentadoria do PCD por tempo de contribuição, porque ele já tinha mais de 33 anos de tempo contribuído. E super novo, 54 anos de idade. E professora, para solicitar essa aposentadoria, né, da pessoa com deficiência, requer alguma outra documentação especial, diferente da comum? Então a gente pede assim, a documentação médica nesse caso é importante, porque mesmo aquelas deficiências que eu nasci, né, aquelas congênitas que a pessoa teve aí na sua infância, também eu posso trazer para eu fazer com que a pessoa consiga se caracterizar como deficiente para o INSS. Então, por exemplo, sequelas de meningite, sequelas de poliomielite, isso é muito comum a pessoa ter alguma barreira que caracteriza essa deficiência. Então, a documentação médica, quanto mais pretérita possível, melhor para a gente fixar a data do início dessa deficiência. E a pessoa deficiente que se aposenta pode continuar trabalhando também depois da aposentadoria? Então, é mais um ponto a favor dessa aposentadoria, Denise, porque diferente de uma aposentadoria por invalidez, né, por incapacidade permanente, que a pessoa é retirada do trabalho porque ela está incapacitada, a aposentadoria da pessoa com deficiência não. A pessoa pode continuar trabalhando. E isso é até benéfico para as próprias empresas, né, que precisam ali cumprir requisitos com relação à deficiência, né, a vaga para deficiência. Tá certo, professora Sandra Ávila, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por essas informações tão importantes aí sobre essa questão da previdência e aposentadoria das pessoas com deficiência. Eu que agradeço, obrigada, Denise. Obrigada. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.